Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro virtual, a mais uma reunião pública da Associação Espírita O Caminho da Luz, em Goiânia, Pernambuco. Bom, eu me chamo Danusa, sou trabalhadora espírita do Centro Espírita Casa de Ismael, em Itapissuma, e deixo desde já um forte, caloroso e fraternal abraço de todos que fazem a nossa Casa de Ismael, o CECI, em Itapissuma, a todos os nossos irmãos da Associação Espírita O Caminho da Luz. Em instantes, nós iniciaremos a nossa reunião pública. Dona Maria Anália, seja bem-vinda, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós aguardamos alguns minutos até os nossos irmãos adentrarem a essa sala virtual, a este espaço que não é um espaço físico, mas que nos conecta. Nós não precisamos de fato estarmos dentro da casa espírita nos moldes em que tínhamos há pouco mais de um ano atrás, mas graças aos avanços tecnológicos nós podemos continuar os nossos trabalhos em modelo virtual e o auxílio aos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, continua acontecendo. Então, demos graças a Deus por estarmos com este dispositivo em mãos para que a gente possa auxiliar a cada um presente. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa reunião pública em modelo virtual. Já já nós iniciaremos, esperando só o horário direitinho, para que a gente respeite o horário programado da nossa reunião. A todos que estão chegando, todos que fazem a Associação Espírita ao Caminho da Luz, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, o tema da noite de hoje é a família como instrumento de redenção espiritual. Então, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Esse é um momento em que nós nos projetamos na nossa querida casa. É um momento de reunião pública, ou seja, é um momento de tratamento, né? Nós estamos num momento em que todas as nossas mazelas espirituais, que muitas vezes se revertem em dor no nosso corpo físico, são tratadas durante a reunião pública, e nós sabemos a grande importância que a reunião pública tem para a nossa caminhada evolutiva. Então esse é o momento para que nós nos harmonizemos, nos projetemos na nossa querida casa, né? A Associação Espírita O Caminho da Luz. Vou me apresentar novamente, eu sou Danusa Lima, na verdade estou nessa encarnação como Danusa Lima, trabalhadora espírita do Centro Espírita Casa de Ismael, em Itapissuma. Agradeço muito o convite feito através da nossa querida irmã Claudeci, a participar desse encontro, desse segundo encontro com vocês, para falar de um tema extremamente importante. É um tema anual, né, da FEB, que é a família, é o tema, né, na verdade. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a família enquanto instrumento para a redenção espiritual. Então, esse tema não é um tema meu, ele foi, na verdade,
intuído e enviado, claro, pelos nossos irmãos que sempre auxiliam os nossos trabalhos, quando a gente se esforça para estudar, para dar e transmitir as boas novas do Mestre Jesus, há sempre nossos irmãos queridos e trabalhadores do bem nos auxiliando. Então esse tema, ele está presente num livro do Deolindo Amorim, é um livro bem antigo já. Esse aqui, ó, o Espiritismo e os Problemas Humanos, ele tem uma edição de 84, né? Ele é um pouquinho mais velho que eu, inclusive. E o Deolindo Amorim acaba desencarnando antes de concluir a obra. E o nosso querido irmão, enquanto encarnado ainda, Hermínio Corrêa Miranda, completa o livro com uma segunda parte de textos teóricos e textos consoladores. Esse texto, a família enquanto instrumento para a redenção espiritual, se encontra nessa segunda parte do livro do Deolindo Amorim, que é assinado pelo nosso irmão Hermínio Corrêa Miranda. Então é sobre a família enquanto instrumento para a redenção espiritual que a gente vai conversar hoje. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu estou vendo Dona Ivonete, Claudeci, a nossa irmã Claudeci já está por aqui. Então nós vamos para o nosso exórdio, tá? Seguindo aquele conhecido roteiro da nossa reunião pública, não é? Eu trouxe para vocês uma mensagem contida no livro Coragem, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. É uma mensagem do nosso irmão André Luiz e que tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, vamos ao nosso exórdio. A mensagem chama-se Vocês e Nós. Vamos a ela. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos, com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas, que nos compete ressarcir e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria na construção de mais ampla felicidade por vindoura e entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos. Em matéria de elevação, contanto, reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se erramos, estamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as situações e caminhos. André Luiz.
essa mensagem do livro Coragem nos traz um ponto importante para a gente compreender o tema de hoje. Primeiro, o convite logo no título da mensagem, você e nós. Ou seja, a partir da ideia, já que nós somos seres coletivos e sociáveis. Não sou apenas eu, Michele, boa noite, que acabou de chegar, Mary, que também acabou de chegar. Elas não são somente elas, são vocês e nós. E é nessa unidade que a gente precisa pensar quando reflete sobre a família. Aquele não é apenas um espírito dentro de um grupo de outros espíritos. Somos muitos dentro de um núcleo familiar. Então, essa mensagem de André Luiz é um convite para que nós comecemos a refletir sobre a nossa capacidade e habilidade a ser desenvolvida dentro da esfera social. E a família é um núcleo social, quiçá, na verdade, o primeiro núcleo social que nós temos contato quando reencarnamos, quando ganhamos uma roupagem corpórea e retornamos ao globo terrestre para cumprir com as nossas obrigações e, mais do que isso, melhorarmos cada dia mais. E André Luiz nos deixa bem claro logo no início da mensagem, né, que nós estamos hoje no ponto exato da nossa evolução. É aquela ideia de nós estamos na nossa melhor encarnação e a gente precisa aproveitar onde nós estamos. Aquele ditado, né, famoso, aquela história conhecida de a flor vai brotar na terra em que a raiz, em que a semente foi plantada, em que a raizinha está lá enraizada. Mesmo diante das pedras, um dia aquela planta vai florir. Então, onde quer que estejamos, a gente está na melhor encarnação que a gente podia ter, né? E nos achamos melhores, nós estamos, na verdade, com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. Isso aqui é muito importante para a gente entender o caminhar da nossa conversa de hoje. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos seguindo para a nossa prece inicial de hoje, né? É um momento de nós nos acalmarmos, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui estudando em comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Antes da nossa prece, vou só fazer umas perguntas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? A imagem tá boa? Acho que sim, né? Qualquer coisa pode colocar aqui no chat, tá? Então vamos seguir para a nossa prece inicial de hoje. Querido Mestre Jesus, Maria, Mãe de todas as mães, aos trabalhadores desencarnados das nossas queridas casas Associação Espírita O Caminho da Luz em Goiânia e da casa de onde eu me estendo até vocês, o Centro Espírita Casa de Ismael em Itapissuma. Mesmo sabendo, queridos amigos, do infinito trabalho e apoio que cada um desenvolve para que a reunião flua de forma tranquila, auxiliando os nossos irmãos encarnados e desencarnados, ainda pedimos humildemente que cada um seja capaz de abrir os seus corações, aliviar o peso de tantas dores e ouvir, deixar que o coração ouça os ensinamentos da noite de hoje e que estes ensinamentos cheguem aos nossos irmãos encarnados que estão conosco nesse formato virtual e aos nossos irmãos
desencarnados que se encontram em aflição, que se encontram em desespero, que os ensinamentos do Mestre Jesus cheguem a cada um deles e que essa noite seja uma noite de trabalho, de estudos e de consolo. E com a permissão dos trabalhadores das nossas queridas casas, da Casa Associação Espírita ao Caminho da Luz, com a permissão do Mestre amado Jesus, que possamos iniciar as atividades da noite de hoje com esta doce paz, e que assim seja. Bom, então vamos começar de fato agora a gente conversar um pouquinho sobre este tema que está contido no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, do Deolindo Amorim. O texto é assinado pelo Hermínio Corrêa Miranda, a família enquanto instrumento de redenção espiritual. Para a gente começar a entender como a família, enquanto núcleo, né, social, é importante para a nossa evolução moral, né, a gente já pensa quando vê esse tema, a gente precisa refletir sobre, mas e o que é redenção? O que é a redenção? Tanto se fala do render-se, né? Eu me rendi aos livros do Leon Denis, né? Eu me rendi a esse modelo de palestras virtuais, apesar de eu achar que não era, né, que não era possível se fazer desse jeito. Hoje a gente se rende, a gente está aqui na frente do celular, às vezes em casa, deitadinho, sentadinho no sofá, mas está em harmonia. Mas o que é essa redenção? Será que é a mesma redenção que a gente está falando corriqueiramente ou é um outro tipo de redenção? Então, a gente trouxe para vocês o significado da palavra redenção, né? Tá lá no dicionário OAS, né? Que a palavra redenção tem dois campos bem diferentes de sentido. Um deles é o da teologia, que diz que redenção é o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Então, olha aí, já tem algo muito importante para a gente pensar agora, né? A redenção, segundo os conhecimentos teológicos, é o ato de alguém resgatar-se, homem e mulher, através do amor de Jesus. E há também um sentido figurado para a palavra redenção, que é o alívio, proteção que livra de uma difícil situação. Esse significado que a gente precisa pensar agora. Por que a gente não vai pensar tanto naquele primeiro, o teológico, que seria esse resgate do gênero humano através de Jesus Cristo? Bom, porque o tema, na verdade, está nos levando a algo que vai direcionar-nos ao amor do Cristo, a família. Então a gente tem aí a família é o instrumento para uma redenção. E não é qualquer redenção, é uma redenção espiritual. Ou seja, essa palavra redenção, ela vai combinar muito mais com esse sentido figurado que o dicionário traz para a gente. Ou seja, do render-se, né, a redenção como um auxílio, como uma proteção que não é qualquer uma, é aquela que livra alguém de uma situação difícil. Ou seja, vamos começar aí, né? Já vamos pensando. Então, a família é um instrumento que vai fazer com que cada um de nós consiga aprender a livrar-se de situações difíceis. Parece um caminho meio longo, mas a gente pensa, que caminho longo é esse para quem acredita na lei da reencarnação? Então, não existe um caminho tão longo assim que não seja compreensível através da lei da reencarnação, que é o único dogma que traz a doutrina espírita.
é aquela verdade incontestável que nenhum espírita desacredita. Mesmo aquele que não é espírita, quando passa a compreender como funciona a nossa vida a partir da lei da reencarnação, compreende que esse núcleo social, que é a família, pode sim ser e é um poderoso instrumento para que a gente aprenda a livrar-se de situações difíceis, aprenda a auxiliar o outro, aprenda a se proteger. Olha que coisa interessante, né? É importante a gente pegar, às vezes, a palavra para entender quão profundo, muitas vezes, é um simples tema que a gente vê num livro que foi escrito em 84. Olha só. E o tema família é algo que vai e volta, porque ainda não estamos, digamos, aprendizes suficientes para compreender o poder transformador deste instrumento que é a família. E aí, quando a gente fala em redenção, né, nesse caráter de redenção, de aprender a livrar-se de uma situação difícil, é inevitável que a gente pense na lei do progresso. Porque quando a gente pensa em aprendizado, à luz da doutrina espírita, a gente pensa em progresso. Quando a gente aprende, a gente está progredindo, como se a gente estivesse na escola, né? A vida é uma grande escola, né? Essas várias encarnações que a gente vai e volta, na verdade são séries que a gente vem fazendo, modalidades de ensino que a gente vem atravessando, até chegar à perfeição possível, né? Quem sabe, e aí a gente já sabe que da fatalidade divina, que todos nós um dia seremos anjos. E a família é um instrumento para nos levar a essa perfeição, a esse sermos anjos, né? Eu lembro que da última vez que nós estivemos aqui, a gente falou sobre a educação, né? Sobre o Jesus pedagogo, né? Como a gente aprende com os ensinos de Jesus e como a gente precisa pôr em prática esses ensinamentos. E aí, diante de todas as etapas de ensino que a gente vem passando ao longo dessa encarnação, da nossa atual encarnação, é a família a nossa primeira escola. Antes de ser uma escola propriamente dita, a família é o nosso primeiro núcleo social. E se nós estamos aprendendo, nós estamos progredindo dentro desse núcleo social, ou seja, dentro da família. A gente há de convir que, dependendo do núcleo em que nós estamos inseridos, nós temos um tipo de aprendizagem diferente. Cada um de nós aprende uma coisa diferente onde está inserido. Dentro da casa espírita, a gente aprende os ensinamentos da doutrina espírita, né? Ou seja, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Dentro do trabalho, se eu sou professora de língua portuguesa, dentro da minha escola, dentro do meu trabalho, eu aprendo coisas relacionadas ao que me compete enquanto profissional. Dentro do meu núcleo de amigos, de amizade, a gente aprende um outro tipo de amor. E tudo isso faz parte do progresso humano. O progresso intelectual, o progresso moral. E é dentro da ideia de progresso que a família está inserida como um importante núcleo social, que vai aprender, vai na verdade ensinar este espírito milenar, que é você, que somos nós, né, a conviver e evoluir moralmente. E aí tem um livro do José Lázaro Boberg chamado Da Moral Social às Leis Morais, que traz uma definição, né, uma citação interessante sobre essa lei do progresso, para a gente entender como é
que eu compreendo a família enquanto instrumento para a minha redenção espiritual, sabendo que a família é o nosso primeiro núcleo de mudança social, né? Olha o que aqui o Leonardo Boberg nos diz, né? No capítulo que ele trata da lei do progresso. Diz assim, ó: o progresso ocorrerá sempre à medida do despertar da maturidade no tempo de entendimento. Tudo avança pela força da lei, sendo que no homem esta se encontra esculpida na consciência. As qualidades espirituais gradativamente irão se despertando ao longo da nossa caminhada evolutiva. Não ocorrem de forma abrupta, e sim lentamente. Pela diversidade de caracteres, cada ser, olha que isso é muito importante para a gente agora, ó. Pela diversidade de caracteres, cada ser encontra-se em grau diferente de evolução, pois nem sempre todos progridem simultaneamente e do mesmo modo, o que permite, pela interação social, a permuta de aprendizagem. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos que ficam na retaguarda, por meio do contato social. Sendo o autor do seu próprio crescimento, expressa as suas conquistas com manifestação da felicidade, em contato com aqueles com quem se relaciona. Isso daqui faz a gente entender um pouquinho já o papel que a família tem na nossa formação moral, né? Na nossa caminhada e no nosso despertar da maturidade. É essa a expressão que o autor usa, né? A marcha do progresso passa por diferentes núcleos sociais. A família é o nosso primeiro núcleo de contato social quando a gente reencarna, né? Então, é nesse núcleo que a gente vai ter as primeiras lições, os primeiros aprendizados de amadurecimento. E é nesse núcleo familiar, olha, voltando para aquele exórdio que a gente leu agora há pouco do André Luiz, é nesse núcleo familiar que a gente encontra o familiar, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, que nós, por lei do merecimento, merecemos. Então, todos que estão no nosso núcleo familiar não estão por acaso, porque não existe acaso. E mesmo aquele que a gente aparentemente não tem simpatia dentro do núcleo familiar, é de extrema importância para esse despertar da maturidade, que vai fazer de nós um espírito um pouquinho melhor, se a gente, como disse o André Luiz no exórdio, souber aproveitar o tempo que nos é dado nesta feliz encarnação. E aí, quando a gente pensa, né, quando a gente é levado a pensar sobre essa família enquanto instrumento para a redenção espiritual de cada um de nós, agora a gente já pode pensar que sim, né? A família, além desse poderoso instrumento para a nossa redenção espiritual, além desse núcleo social que nos dá as primeiras lições de convivência, de amadurecimento, as primeiras lições de amor ao próximo, né? A gente pode dizer que a família é a nossa primeira escola. E escola é instrumento, né? A escola não é só ambiente, a escola é instrumento para a transformação moral. E aí é nessa escola de aprendizado, escola para transformação moral, que a gente pode entender que a escola também é a cura, né? A escola é o caminho para a nossa cura, a cura através do amor. Olha a nossa irmã Evani, que saudade, Evani, que bom te ver por aqui, que bom, que bom, que bom. Minha amiga Evani por aqui, feliz demais. E aí a gente tem essa escola da
cura, porque todos nós, espíritos ainda adoecidos, estamos aqui tendo essa oportunidade feliz, como nos disse o André Luiz, nesse planeta, nesse núcleo familiar, para curar-nos de dores passadas ou para auxiliar o outro na sua cura pessoal. Mas como nos disse o Leonardo, o José Lázaro Boberg aqui nesse livro que a gente acabou de ler, esse progresso é nosso, né? Essa redenção espiritual é nossa. Essa escola da cura, que é a família, né? Esse instrumento que é a família, é nosso também, mas a gente tem um papel fundamental nisso tudo, né? Olha aí o pedi e obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Cristo. A gente pode pedir uma família feliz lá no plano espiritual. A gente pede uma família que nos auxilie na nossa caminhada evolutiva. Dependendo dos nossos erros pregressos, de como nós nos comportamos anteriormente, a gente vai estar na família que merece. Na família que a gente merece para alcançar o que a gente pediu lá atrás, ou para reparar muitos dos nossos atos passados, né? Essa família, escola da cura, é o caminho para esse amor redentor, né? Essa denominação amor redentor é de uma escritora norte-americana chamada Bell Hooks, que publicou um livro em meados dos anos 2000 chamado Tudo sobre o Amor, né? E é um livro que não é um livro espírita, é um livro de sociologia, e é um livro fantástico em que a Bell Hooks destrincha o amor em suas várias vertentes. E um dos capítulos é dedicado à família, segundo a Bell Hooks, muito bem intuída pelos espíritos de luz, né? Os espíritos guardiães, espíritos estudiosos que caminham conosco nesse trabalho de divulgação dos ensinos de Jesus e do amor enquanto redenção, olha aí, intuem a nossa irmã para que ela diga: a família é o primeiro núcleo de aprendizado para o amor e para a redenção espiritual de cada um de nós. Olha aí. E é nesse sentido, né, que a gente pensa, não, mas a família é um instrumento para a redenção espiritual, mas para que essa redenção espiritual? Parece uma pergunta meio retórica, uma pergunta meio sem sentido às vezes, porque parece que a gente sabe a resposta e trava. É exatamente desse jeito que você está pensando aí. É essa pergunta que a gente sabe a resposta, mas muitas vezes a gente deixa de lado e não pratica, né? A gente sabe que estar na escola enquanto estudante é muito difícil. Estar na escola enquanto professor também é muito difícil. E nessa escola da vida, a gente sabe quanto é difícil fazer as atividades de casa. E passar de ano, então, nem se fala, né? E aí é nesse trecho que eu trago para vocês o texto do Hermínio Corrêa Miranda, que está no livro que intitula a nossa reunião de hoje, né? O Espiritismo e os Problemas Humanos, né? É o texto do Hermínio Corrêa Miranda, e logo no início o Hermínio Corrêa Miranda vai nos dizer por que a família é entendida como esse instrumento para a nossa redenção espiritual. Por que essa família é tão importante? Por que a família precisa ser o primeiro núcleo social para a transformação moral de cada um de nós? E aí ele vai ser muito objetivo e nos esclarecer sobre isso, dizendo, ó, a família é a mais estável, duradoura e universal instituição social. Olha aí. Apesar de alguma semelhança entre os núcleos familiares humanos e os de certos animais, os primatas e outras espécies, entendem os especialistas que os impulsos que levam à formação da família e ao método de criação dos filhos não é instintivo no ser humano, né? E sim costume, hábito adquirido por necessidade e aprendizagem em vista da maior amplitude do período de dependência da criança.
Vê como isso aqui é importante, vê como é interessante, porque o que o Hermínio Corrêa Miranda traz é nos dizer que ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe, ninguém nasce filho, no frigir dos ovos aqui, né? Porque o núcleo familiar é aprendizado para todos nós, pais, mães, filhos, filhas, tios, tias, porque nós, nas várias voltas que a gente vem e volta para cá, a gente aprende um pouquinho de cada uma dessas funções, mas cada vez que a gente volta, parece ser a primeira vez. E aí a gente aprende. Então não tem muito aquela... mas é esse instinto maternal, ele existe. Esse instinto paternal existe, mas não é bem um instinto. É um sentimento depurado, é um aprendizado lá incrustado na nossa trajetória espiritual. Então aquela mulher, aquele homem, aquele casal, aquela família que sustenta esta família enquanto um instrumento para evolução e para redenção espiritual, é acima de tudo um grupo de aprendizes nesta tarefa de conhecer, de praticar o amor enquanto ação, que é o caminho para esse amor redentor, né? E aí, dentro desta ótica de que cada um de nós é um aprendiz neste espaço, né, a escola da cura, que é a família, o Hermínio Corrêa Miranda nos traz essa divisão de famílias, né? A gente tem dentro da nossa caminhada, né, dentro da nossa estadia, das nossas estadias aqui no planeta, enquanto encarnados e também enquanto desencarnados, nós temos diversos núcleos familiares. Nós temos os núcleos familiares consanguíneos, que são aqueles que a gente já conhece, o meu pai, a minha mãe, aqueles que de fato são biologicamente chamados de pai e mãe, e é importante pensar que essa família consanguínea, esse termo consanguíneo, ele é utilizado pelo Hermínio Corrêa Miranda e já é utilizado um outro termo alguns anos depois, inclusive em textos dentro do movimento espírita, publicados por espíritas em família, olha aí, deixa eu trazer aqui para vocês, em família de orientação e família de cocriação. Interessante esse cocriação, né? Nós somos criações divinas, né? E somos co-criados pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelas nossas tias, pelas nossas avós. Então nós temos as famílias de orientação, que são a família que nos orienta, né? Essa família instrumento. Temos as famílias que nos co-criam, né? Os nossos amigos, amigos que são nossos irmãos, que nos ensinam o caminho para esse amor, para essa redenção espiritual. Então, a amplitude da palavra família é muito grande, né? A gente não pode só dizer que família é somente o pai, a mãe, né? E aquele grupo de pessoas que moram na mesma casa. A família é algo muito maior que isso, inclusive constituições sociais de famílias diferentes das que ocorriam quando o livro foi publicado em 84 e quando o Evangelho segundo o Espiritismo ou os livros da codificação foram publicados em meados do século XIX. Nós temos permitidos pela providência divina para nos auxiliar nessa caminhada evolutiva de adiantamento moral, famílias constituídas de formas distintas, porque já é absolutamente comum nós termos um núcleo familiar formado por avós, formados por tias, por pai viúvo, por mãe viúva, né? Casais homoafetivos, são famílias com a permissão divina. E vejam, famílias que assumiram o compromisso de evoluir junto, de aprender junto, né? E aí nós temos essa ideia, né, de família
E Jesus, o nosso grande pedagogo, aproveitava todas as situações para nos advertir e nos ensinar. Pergunta, em certa ocasião, Jesus reunido com os seus discípulos e uma gama de pessoas que vivia ao seu redor, e ele é interpelado, né, por um dos seus discípulos que diz: mestre, bate aí à porta a tua mãe e os teus irmãos, né, e querem ter convosco. E Jesus olha para os discípulos e faz aquela pergunta que o professor na aula faz a pergunta e você fica com aquele cri, 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 né? E ele diz: mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Né? Essa expressão e essa pergunta do Cristo muitas vezes é entendida de forma até equivocada. Ela compreende inclusive uma lista enorme de pequenas frases do Cristo que a gente costuma dizer a estranha moral, né? Que muitas vezes se interpreta de uma forma diferente, como se o Cristo estivesse desdenhando da figura daquela mulher que o co-criou e daqueles irmãos irmãos do corpo, né? Irmãos que estavam com Cristo enquanto ele aqui esteve conosco. Quando Cristo faz essa pergunta, ele nos convida a pensar sobre esta constituição de família que a gente compreende hoje, né? E que o Hermínio Corrêa Miranda deixa tão claro, né? A família são várias famílias, né? Existem inúmeras combinações familiares e existem diversas formas de entender uma família, né? E é por isso que o Cristo pergunta. Veja, lá atrás o Cristo já pensava nessa ideia da família não ser apenas a família consanguínea, a família que te cria, a família que está lá todo dia com você na mesma casa, né? A família que biologicamente é o pai e a mãe, né? E aí o Cristo pergunta: mas quem são meus pais? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele dá uma resposta, aquela resposta que o professor dá, que você fica daquele mesmo jeito da pergunta, né? Eita! E ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu pai é meu irmão, é minha irmã. Ou seja, todo aquele que assume o compromisso, o objetivo, a tarefa, todo aquele que admite a responsabilidade, todo aquele que olha para a caminhada e desenvolve a habilidade de caminhar junto e ensinar ao outro o caminho do bem, é o meu irmão, é a minha irmã, é o meu pai, é a minha mãe. Então a gente já pensa aí o quanto que esse núcleo familiar pode ser um núcleo muito maior do que simplesmente aquele núcleo só que a gente conhece dentro da nossa casa. É só a gente estender a nossa família do centro, que muitas vezes a gente fala até mais com os nossos irmãos da casa espírita do que com os nossos irmãos de casa, né? Muitas vezes a gente passa até mais tempo com os nossos irmãos de família espírita, da casa espírita, do que com o nosso núcleo familiar. E era por conta disso que o Cristo tinha sido indagado pela mãe e pelos irmãos da época, né? O Cristo, não entendido por eles, né? Espíritos ainda atrasados moralmente, não entendiam a grande importância que aquele homem teve, né, e continua tendo na construção de um mundo melhor, na construção de uma moral cristã e na evolução de cada um de nós, inclusive naquela época, né? E aí eles não entendiam muito bem isso. E o Cristo passava muito mais tempo com aqueles que ele dizia os meus irmãos, as minhas irmãs, porque comungavam do mesmo objetivo que ele tinha, seguir os ensinamentos do Cristo e os ensinamentos do Pai. Não é? Então eram todos família. Tanto que quando Maria de Nazaré está aos pés do Calvário,
a se despedir daquele corpo aparente físico do Mestre Jesus, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, está aí o teu filho. E entrega a Maria, um de seus discípulos, irmãos e amigos, aquele que seria para ela a figura de novo filho, para dizer a ela: olha, eu estou indo aparentemente, mas você tem outros. E Maria continua um trabalho incansável para com aqueles irmãos menos felizes, estendendo esse trabalho na espiritualidade até hoje. É ela a mãe de todas as mães, porque entendeu que esse núcleo familiar se estendia não só àqueles filhos que ela tinha pertinho dela e que eram filhos consanguíneos. Ela entende essa família universal de que falava o Cristo. E aí é a partir dessa ideia que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, a partir do capítulo 14, né? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Porque cada um de nós, na nossa caminhada, já deve ter percebido que muitas vezes a gente se dá muito mais com alguns irmãos que não são consanguíneos do que com os nossos irmãos. Né? Então, por que existe essa parentela, né? A gente vai voltar diversas vezes, né, para a mensagem do André Luiz, logo no nosso exórdio, para a mensagem que o Hermínio Corrêa Miranda no livro nos traz, né, esses núcleos familiares distintos, mas que têm um objetivo único, né, a nossa redenção espiritual. Que a gente aprenda, vamos voltar lá no início, né? O que é essa redenção? É aprender a livrar-se de situações difíceis. Porque quando a gente pega a criancinha, quando primeiro o pai, a mãe, os pais, as mães, avós, a família, assume o compromisso e compreende que aquele espírito ali, deste tamanhinho, né? Vamos pegar uma criancinha de 1 ano, né? Aquele espírito, que não é só aquele corpinho físico, né, pequenininho, que já demonstra muito bem a sua personalidade, né? Quando a família compreende que aquele ali não é só um corpinho, que é um espírito milenar, e que está aqui num processo de reeducação, porque todos nós somos reeducandos, né? Quando a família compreende, a família ensina aquele espírito a livrar-se de situações difíceis. O que é isso? A amar para não sentir dor, né? A tratar o outro com delicadeza, com gentileza, com carinho, né? Porque eu gosto de tratar o outro da forma que eu gostaria de ser tratado. Ensinar ao pequenininho, isso é feito, isso é um aprendizado familiar. É o primeiro lugar que a gente aprende a dizer obrigado ou obrigada, né? Quando alguém, olha, pega o bebê tá dando lá um biscoitinho, não, pega para ele não aprender, para ele não ficar mesquinho, né? A gente olha e observa nesses pequenos atos cotidianos como a família é importante. Como a família é um instrumento para ensinar a cada um de nós, de pouquinho em pouquinho, a melhorar, né? Ou seja, a nos render, a tornar-nos pessoas melhores, a sermos felizes. Porque rumo à redenção espiritual, nós seremos cada vez mais felizes. Rumo a esse amor redentor, nós somos cada vez mais felizes. E aí, no capítulo 14 do Evangelho, que é aquele capítulo honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Que vai muito com o ensinamento que o Cristo já havia dito, né? No capítulo anterior, quando ele pergunta quem é o meu pai e quem é a minha mãe. No capítulo 14, quem entende essa pergunta do Cristo meio de forma estranha, vai achar esse honrar o vosso pai e a vossa mãe uma contradição. Quando, na verdade, é o Cristo nos convidando a entender que, se você está aqui, nesse núcleo, o teu primeiro núcleo social é aquele que você deve honrar. A gente honra a todos, mas o primeiro que a gente tem contato, o primeiro núcleo, são os pais. Então ele diz, honrai o vosso pai e a vossa mãe,
para que possas viver longos anos aqui na Terra, não é? E aí, essa instrução, antes das instruções dos espíritos, né, no item intitulado O Parentesco Corporal e o Parentesco Espiritual, Kardec, né, sob a orientação dos nossos irmãos beneméritos do bem, nos diz que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Por isso que existem esses núcleos familiares distintos, né? Porque não precisa ter sangue OAB, correndo nas veias, né? O sangue parecido com o do pai, combinado com o da mãe, para ser filho, para ser família. Ele diz aqui, eles não necessariamente estabelecem os laços familiares entre os espíritos, não. Ele diz, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito, e aí vem aquela denominação da família co-criadora, de cocriação, né? Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, né? Mas, mesmo não sendo, né, o pai o criador, né, o pai e a mãe criadores de fato daquele espírito, eles devem ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Olha aqui a família enquanto instrumento. Então, os pais, as mães, a família precisa e tem o dever de auxiliar o desenvolvimento deste espírito que está aí. É a evangelização familiar, né? Por isso que dentro da evangelização espírita, né, a evangelização espírita infantil, a juvenil, né, a gente sente tanta dificuldade porque muitas vezes a família não é espírita, né? E aí muitas vezes algumas pessoas caem no erro, eu gosto muito de dar a aulinha para os filhos dos espíritas, ou não, eu gosto mais para os filhinhos da comunidade. Porque além da evangelização das crianças, é preciso uma evangelização da família, né? Para que ela possa entender esse objetivo que a família tem para o aprendizado deste espírito que foi dado a cada um de nós como oportunidade para que a gente possa nos redimir e todos juntos dentro do núcleo familiar rumo a essa redenção espiritual, tá? E aí, quando a gente pensa nessa parentela corporal e na parentela espiritual, é notório que a gente pensa em diversos grupos de família e vê que muitos trazem ingratidão dos filhos, filhos que sentem os pais ingratos, como se não quisessem estar ali para a tarefa de reeducá-los, filhos que não assumem o compromisso de se reeducar, porque não aceitam ainda, não compreendem ainda os ensinamentos dados por aqueles espíritos que nessa encarnação são pai e são mães e desregram, né? Tá lá também nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Que é tão importante que a gente compreenda, como o próprio André Luiz nos diz, você está, olha aí o você e nós, o título da mensagem do exórdio, né? Você e o nós, que é esse núcleo familiar, né, estão juntos aprendendo e você está, vamos voltar a esse trecho do André Luiz, que ele nos diz, achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. Então a gente precisa sempre, sempre, sempre agradecer a esta família que nos acolheu, porque a gente não faz ideia do que a gente fez antes,
né? E se a gente está nessa família, que a gente olha ao nosso redor, a família de amigos, a família, o núcleo familiar primeiro, né? A família de orientação, e se sente tão feliz, aí é que a gente tem que agradecer mais ainda. Né? Aqui a nossa irmã Norma que diz, a família é um tesouro que Deus nos dá. É exatamente isso. E é esse tesouro que precisa ser lapidado. E todos dentro desse tesourinho, né, Norma, se lapidam, aprendem a ser pais, aprendem a ser mães. Então imagine que diante dessa ingratidão de filhos e de pais, como esse pai, essa mãe, esse filho reage a essa ingratidão é a forma como ele vai se projetar na próxima encarnação. Quando a gente pensa nessa ingratidão, a gente pensa logo naquela parábola, né, do filho pródigo. Vocês já pensaram se o pai, naquela parábola que Jesus nos contou, se aquele pai não tivesse recebido o filho de volta, né? Então, veja, a forma como a gente se reeduca enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho nessa encarnação vai fazer com que nós sejamos pais, mães, filhos melhores na encarnação futura, né? Ou seja, nós vamos aos pouquinhos nos rendendo a esse amor redentor. A gente vai entendendo essa família enquanto escola de cura. A gente vai compreender, e está compreendendo já, a família enquanto um instrumento para a nossa redenção espiritual. Porque a gente compreende o grande objetivo que é estarmos dentro deste núcleo, porque é ele que nos acolhe. E agradecer imensamente a Deus que eles estão nos acolhendo, né? E aí é esse amor redentor, é esta paz que reina muitas vezes, infelizmente, porque ainda caminhamos num mundo de expiação e prova, num mundo que ainda enfrenta dores, num mundo em que as famílias ainda estão disfuncionais. Existem muitas famílias disfuncionais ainda, né? Famílias que não compreenderam ainda a base primordial do amor e que muitas vezes se destroem nesse plano, né? Se tornam fagulhas e precisam retornar novamente para constituir essa família de novo. E vai e volta, e ainda bem que nós temos essa oportunidade, né? E aí a gente compreende que esses laços de família são eternos. Então, a depender do nosso comportamento aqui enquanto filha, né? Eu não sou mãe ainda, sou tia, né? E filha, a depender do comportamento da gente enquanto filha, enquanto tia, enquanto mãe, enquanto pai, vai fazer com que futuramente a nossa família seja a família que este espírito imortal que somos merece. Então, por isso o nosso incansável trabalho em sermos cada vez melhores, porque a gente entende que esses laços de família não são cortados, são eternos, imortais, como nós, enquanto espíritos imortais, somos. E é através desse ensinamento de laços de família, enquanto laços eternos, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no encerramento do capítulo 14, nos traz uma mensagem do nosso irmão Santo Agostinho, tá? Logo no finalzinho, e Santo Agostinho nos diz, principalmente, ele dirige-se a nós espíritas. Ele diz, espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro, tá vendo? Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes
do filho confiado à vossa guarda. Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova reencarnação para vós e para ele. Olha você e nós do André Luiz, né? Na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos e cheio de reconhecimento vos cercará de seu amor. Então, olha a oportunidade dada através da reencarnação. Continuar estes laços de família. E olha o pedido do nosso irmão Santo Agostinho a nós espíritas que compreendemos o objetivo e a importância, a potência transformadora da família enquanto instrumento para a redenção espiritual. E aí é a partir deste pedido do nosso irmão Santo Agostinho que a gente lembra de uma canção muito bonita, muito intuída também dos nossos irmãos Tim e Vanessa, a canção chamada Família Universal, em que eles dizem, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Olha só, então compreendamos a grande responsabilidade que a gente tem enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tia, avó, amigo, amiga, no caminhar evolutivo rumo ao encontro desse amor redentor, porque quando a gente encara a redenção espiritual como a entrega a esse amor redentor, a gente vai rumo a esse caminho que o nosso irmão Santo Agostinho nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso irmão Hermínio Corrêa Miranda e o nosso irmão Deolindo Amorim trazem no livro Espiritismo e Problemas Sociais. E compreendamos que a família não é família apenas aquela que está conosco em consanguíneo, né? Porque nós temos a nossa parentela corporal e a nossa parentela espiritual, e todos são famílias. E reconheçamos o poder e a potência desse primeiro núcleo de aprendizado, de cura e de amor, que é a família. Então, que possamos aproveitar, né, o momento e dirigindo já a nossa prece final de hoje, agradecer ao nosso Pai Celeste pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo, auxiliando os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados, né? Agradecer às nossas irmãs e aos nossos irmãos da Associação Espírita O Caminho da Luz, tá? Aqui minha irmã consanguínea, aqui na reunião, Marina, a mãe do Bentinho, que é meu sobrinho, o meu compromisso, né? Enquanto tia, a minha parentela corporal e espiritual, o meu compromisso, né, enquanto espírito imortal, de ajudar na reeducação de Bento, né, esse menininho de 1 ano e pouco. Agradecer a Ivani, querida amiga Ivani, a nossa querida irmã Claudeci, que fez o convite em nome da Associação Espírita O Caminho da Luz, né? Agradecer a todos, que possamos continuar com esses pensamentos do bem, vibrando com Jesus e trabalhando com Jesus infinitas vezes quantas forem necessárias para que a gente aprenda de fato a esse caminhar do amor em redenção, né? E compreender o nosso papel enquanto entes familiares para a caminhada rumo à redenção espiritual. Então vamos à nossa prece final de hoje. E a gente não pode pôr música, mas que a gente, na nossa prece, a gente possa pensar naquela canção tão bonita do nosso irmão Padre Zezinho. Vocês devem lembrar a musiquinha que toca todo dia de manhã, quase 6 da manhã na rádio,
né? Que a gente possa orar pelas famílias, né, nesse momento. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui e orar pelas nossas famílias. Mestre, irmão Jesus, obrigada, Senhor, pelo grande auxílio que os nossos irmãos, trabalhadores da Associação Espírita O Caminho da Luz, tiveram na noite de hoje e continuam tendo ao auxílio dos nossos irmãos encarnados, ainda em evolução, cada um de nós, aos nossos irmãos desencarnados que em vibração se encontram ao nosso lado. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de servir e que este amor e esta tua paz, Senhor, possa iluminar os corações de todos presentes, encarnados e desencarnados, que possamos sempre, sempre agradecer ao núcleo familiar que nos acolhe, agradecer a oportunidade de reencarnarmos neste núcleo com o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, e que possamos ter forças para continuarmos reeducando-nos em conjunto rumo a este amor e a esta redenção espiritual. Que os teus anjos guardiões, Senhor, iluminem as famílias da nossa querida cidade goiana, Itapissuma, do nosso país, que estas criancinhas que reencarnam agora sejam compreendidas enquanto espíritos imortais e sejam reeducadas na lição do amor fraternal e do amor redentor, do amor de cura. Oremos sempre pelas nossas famílias, pais, mães, avós, filhos e filhas. Que o teu amor nos envolva hoje e sempre, Senhor, e que assim seja. Que assim seja, queridos irmãos e irmãs. Então, muito obrigada pela noite, que Jesus continue nos abençoando e nos iluminando hoje e sempre. E até a próxima oportunidade de estarmos nesse modelo virtual, quem sabe futuramente no modelo presencial, e a gente possa dar aquele grande abraço fraternal que a gente gosta muito. Então, um abraço a todos que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz. Deixo meu fraternal abraço do Centro Espírita Casa de Ismael, em Itapissuma. E como a gente costuma dizer dentro das casas, um cheiro no coração de cada um. Uma excelente noite e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.